O que você precisa saber sobre a cirurgia de abdômen? Eu sou o Dr. Antônio de Deus, médico especialista em cirurgia plástica. Este é o nosso canal que fizemos especialmente para você, para trazer conhecimento, tirar suas dúvidas. É um grande prazer estar aqui com você. Hoje nós vamos falar sobre as cirurgias de abdômen, basicamente a abdominoplastia. Trata-se de uma cirurgia muito procurada no nosso consultório. Geralmente é uma cirurgia mais indicada para pacientes que já tiveram filhos, ou então para pacientes que apresentaram uma perda de peso muito significativa, por exemplo, pacientes que se submeteram a cirurgias de redução de estômago, que são os pacientes pós-bariátricos. Bom, basicamente, na abdominoplastia é um tratamento cirúrgico onde a gente trata três problemas basicamente do abdômen. Então a gente trata o excesso de pele, a gente trata a gordura que está no subcutâneo. Hoje, o tipo de abdominoplastia que a gente realiza trata-se de uma lipoabdominoplastia. Então existe a abdominoplastia clássica pura, onde não é realizada a lipoaspiração no abdômen, mas o tipo que nós realizamos no nosso consultório, na nossa clínica, realmente é a lipoabdominoplastia. Então a gente associa a lipoaspiração do próprio abdômen, além da técnica cirúrgica de retirada de pele. Ainda também é tratado nessa cirurgia a abertura da musculatura do abdômen. Esse músculo se chama reto abdominal. Então naquelas pessoas que fazem muita atividade física, que tem uma musculatura muito bem definida, você consegue até ver os gominhos dessa musculatura. Então esse músculo se chama reto abdominal. Esse músculo, antes da mulher engravidar ou antes de ter uma perda, um ganho de peso muito significativo, são músculos que geralmente se encontram em posições bem próximas, mas que durante a gestação, então há um afastamento dessa musculatura, então há um prejuízo, então esse músculo não consegue funcionar mais adequadamente. E o resultado disso, então, é um abdômen mais para frente, um abdômen mais estufado. Então, nessa cirurgia, na abdominoplastia, então, a gente retira o excesso de pele, a gente faz lipoaspiração do próprio abdômen, ou seja, a gente diminui a quantidade de gordura que está entre o músculo e a pele, e também a gente fecha novamente essa musculatura. Então, esses três problemas, eles são muito bem tratados a partir dessa cirurgia. É claro que os resultados, eles são diferentes para cada pessoa. Então é muito comum, doutor, minha amiga fez e ficou com a barriga chapada. Já tem fulano de tal que fez, já não ficou tão reta assim. Então, existem outros problemas que não são tratados pela abdominoplastia, mas que também comprometem o resultado da cirurgia. Então, aquelas pacientes, por exemplo, que têm gordura visceral, que tem aquela gordura que está abaixo da musculatura, que não é tratada pela cirurgia. Essa gordura visceral ela vai impactar o resultado, ela vai empurrar a barriga para frente. Outra coisa, pacientes que têm uma musculatura muito fraca. Então, homem, por exemplo, homem não engravida, homem o músculo não abre, e é muito comum ver homem às vezes com barriguinha. Não só homem gordo, mas às vezes homem magro com barriguinha. Exatamente por quê? Porque quando a musculatura do abdômen ela perde a capacidade, a força, ela diminui a sua força, ela permite então que as estruturas que estão contidas por essa musculatura, elas se expandem, então o abdômen ele vai para frente, então cria a famosa barriguinha. Então, mesmo em pacientes que fizeram abdominoplastia, onde o músculo foi costurado, essa cirurgia ela não aumenta a força do músculo, ela só reposiciona a musculatura. Então, se a força, a contratilidade desse músculo, ela está comprometida, então você precisa fazer atividade física, ganhar massa muscular, melhorar a alimentação, para que você obtenha um resultado melhor. Então é muito importante entender isso também. Existem ainda outros fatores que interferem no volume abdominal. Então, pacientes, por exemplo, que têm alguns graus de intolerância alimentar. Então tem paciente que às vezes tem intolerância à lactose, não sabe que tem, ou algum outro tipo de alimento, glúten. Então quando ingere esse tipo de alimento, é normal você ter uma distensão abdominal também por conta disso. E ainda a gente tem os pacientes que também apresentam algum grau então de obstipação intestinal, o intestino preso. Então o ritmo intestinal muito lento também faz com que a pessoa tenha um volume abdominal também mais acentuado. Então, eventualmente acontecem problemas, podem acontecer, que são importantes a gente falar disso aqui com vocês também. Já aconteceu, já tive pacientes que durante o pós-operatório, por algum motivo, não conseguiram então cumprir as obrigações, as necessidades do pós-operatório e apresentaram uma ruptura da musculatura, dos pontos que a gente realizou na musculatura.
Então tem paciente que no pós-operatório a barriga estufa, não por conta desses outros motivos que a gente falou, mas até por conta então desse rompimento dessa musculatura. Isso é passível, isso pode acontecer. Por isso o pós-operatório ele tem que ser seguido à risca, exatamente para evitar esse tipo de complicação. Então já aconteceu, a gente tem paciente que a gente precisou reoperar para fechar essa musculatura de novo. Então quando a gente faz as recomendações no pós-operatório, do repouso, da necessidade de depender das pessoas, então realmente isso é muito sério, isso é realmente muito importante. Com relação à questão da flacidez, com relação às cicatrizes, existem algumas pacientes que apresentam uma quantidade reduzida de pele acima do umbigo. Nessas pacientes, muitas vezes a gente precisa fazer uma cicatriz vertical intermediária. Então, às vezes você vai encontrar alguém, ou às vezes você vai conhecer alguém que além daquela cicatriz, né, que vai estar lá embaixo, né, na posição abaixo da cesariana geralmente, ela pode apresentar também uma cicatriz vertical, que significa a posição do umbigo, para onde o umbigo iria a partir da abdominoplastia. Então existem pacientes que, para fazer abdominoplastia, precisam da cicatriz vertical. Bom, se esse vídeo foi útil para você, se você tem dúvidas, se isso gerou dúvidas, por favor, deixe nos comentários para que a gente possa responder, para que a gente possa interagir. Será um prazer ter você no nosso canal. Muito obrigado.